Iris, com 46 anos, era a esposa de Bernardo, de 44 anos. Ele trabalhava para uma empresa decente como gerente de uma seção, sempre orgulhoso de sua educação em uma universidade de prestígio. O casal tinha 2 filhos, e com a graduação do filho mais velho e sua saída de casa, a dinâmica familiar começou a mudar. De repente, Bernardo começou a agir por conta própria, surpreendendo Iris com uma notícia: "Vamos acolher minha mãe em breve." Aquilo a pegou de surpresa, pois era a primeira vez que ouvia falar disso. A sogra de Iris havia perdido o marido, seu sogro, no ano anterior, e Iris estava preocupada com o impacto que isso poderia ter causado a ela, pois eram um casal que sempre fazia tudo junto. Bernardo, de maneira implícita, sugeriu que Iris tinha tempo de sobra para cuidar da sogra, afinal, ela era uma dona de casa. Ele a instruiu a visitar sua sogra diariamente e conversar com ela. No entanto, Iris argumentou que visitas diárias poderiam cansar sua sogra, mas Bernardo tinha uma intenção por trás disso: queria que mãe e esposa se dessem bem através de visitas frequentes. Ele acreditava que, se conseguisse estabelecer uma relação positiva entre elas, seria mais fácil para ele implementar seus planos. A casa onde a sogra de Iris vivia era uma casa elegante construída pelo falecido sogro em uma área popular, sem estar localizada no centro, mas em um bairro parecido com um subúrbio de Chicago. Bernardo tinha seus olhos fixos naquela casa. Iris percebeu que, ao morar com a sogra, ele desejava adquirir direitos sobre a propriedade de seus pais. Dias depois, Bernardo voltou para casa irritado, pois sua irmã havia entrado em contato com ele. Ela insinuou que Iris estava frequentando a casa da mãe deles com uma frequência pouco usual. Ao questionar sobre isso, ele pareceu desdenhar suas atividades, como se ela apenas aproveitasse o tempo sem fazer nada. Mas a mulher sabia que estava fazendo sua parte, ajudando nas tarefas domésticas e fazendo compras. Afinal, ela era uma dona de casa dedicada. Mesmo com o filho mais novo recentemente fora de casa, Iris não achava que a casa estivesse bagunçada, mas Bernardo parecia pensar diferente e demonstrava certa insatisfação com a situação. O marido Bernardo tinha o péssimo hábito de incomodar sua esposa Iris sobre ser dona de casa em tempo integral sempre que ele estava de mau humor. Ele sempre pegava no pé das coisas mais insignificantes, e quando Iris ficava em silêncio, ele assumia que havia vencido, melhorando seu humor. Iris muitas vezes se perguntava se diminuir a sua esposa era realmente tão satisfatório para ele. Quando Bernardo voltava para casa cansado do trabalho, exigia que Iris já tivesse o jantar na mesa, reclamando que ela não conseguia fazer nada sem que ele dissesse, sendo esse o comportamento habitual de Bernardo, sempre tentando impor sua dominância. Um dia, Iris recebeu uma ligação de sua cunhada. Parecia que ela tinha tido uma conversa com Bernardo e informou a Iris que Bernardo insistia que, se sua mãe fosse morar com eles, ele deveria poder vender a casa e ficar com todo o dinheiro para si mesmo. Sua cunhada perguntou se Iris estava de acordo. Iris respondeu que eles apenas tinham começado a discutir a possibilidade recentemente, mas sua cunhada pareceu ter suas próprias intenções em mente. Então, a situação ainda não estava confirmada e a ligação foi encerrada. Quando Iris contou essa conversa para Bernardo, ele ficou furioso, perguntando por que ela revelou seus planos sem consultá-lo. Iris respondeu dizendo que a conversa era sobre o futuro da mãe deles e não uma disputa de propriedade. Bernardo a olhou com desprezo e zombou, dizendo que odiava lidar com idiotas que não conseguiam pensar direito. Esse era o verdadeiro dinamismo do relacionamento deles, com Bernardo menosprezando Iris por ser dona de casa e ter apenas o diploma do ensino médio, sempre tentando fazê-la se submeter a ele. No começo, Iris se sentia atraída pela confiança e confiabilidade de Bernardo quando se casaram, mas as características que ela amava nele haviam se transformado em coisas que ela detestava. Pior ainda, Bernardo ocasionalmente debochava de ter se casado com uma mulher mais velha, ridicularizando Iris por não ter uma graduação e pressionando-a para ser dona de casa, alegando que ninguém contrataria alguém com apenas o diploma do ensino médio. Desde que seus filhos saíram de casa, Iris se sentia cada vez mais estressada com suas interações com Bernardo.
Para ser honesta, ela sentia que havia alcançado o seu limite com aquele casamento. No meio desses interesses conflitantes entre os membros da família, Iris se deparou com uma realidade chocante. Tudo começou com uma ligação da sogra de Iris, que tinha torcido o tornozelo. Ela disse que seu quarto estava uma bagunça e precisava de ajuda para limpá-lo. Embora já tivessem se passado vários dias desde a última visita da cunhada de Iris, ela imaginou que era disso que a sogra estava falando. Então, Iris respondeu despreocupadamente: "Claro, irei até aí." Parecia que a sogra não tinha informado Bernardo, mas garantiu a Iris que ela não precisava avisá-lo também. Assim, Iris visitou-a com o coração leve. No dia seguinte, Iris tocou a campainha da casa da sogra e ouviu a voz dela gritar: "Está aberto?" Do quintal. Ela girou a maçaneta e entrou. Um odor desagradável já era perceptível. Iris viu poeira acumulada no canto do corredor, com toalhas e meias espalhadas. O mau cheiro ficou mais forte quando ela entrou na sala de estar, onde encontrou um monte de almofadas empilhadas no sofá. "Será que minha sogra saiu para algum lugar?" ela murmurou. Então ouviu: "Estou aqui." Iris seguiu o som da voz e encontrou sua sogra enterrada em um monte de almofadas no sofá, como se estivesse ajustado para o conforto. As almofadas estavam empilhadas tão alto que ela não tinha percebido que estava lá. O cheiro peculiar ficava mais forte, e ela tentava não engasgar. Buscou a fonte do cheiro e percebeu que era sua sogra. Com todo o esforço, tentou não tapar o nariz e perguntou como estava a perna dela e se ela não podia tomar banho por causa do incômodo. Sua sogra respondeu: "Ah, sim, sobre isso, eu curei rapidamente, mas após alguns dias sem tomar banho por causa da dor, não me incomodei em tomar um banho." "Eu estou com um cheiro?" Ela se conteve e respondeu que iria arrumar tudo, e abriu todas as janelas da casa. Sua sogra definitivamente precisava de um banho completo. Pensando nisso, foi para o banheiro. A banheira tinha água parada e estava suja, com sabão e toalhas enlameadas na pia e o espelho estava embaçado e sujo. Não se lembrava da última vez em que esteve lá, mas imaginou que sua cunhada não tivesse visitado no período. Ficou confusa como isso poderia ser negligenciado por tanto tempo, mas por hora, limpou o banheiro, encheu a banheira com água limpa, adicionou sais de banho de limão para perfumar e disse à sogra que ela acabou de limpar o banheiro e preparou um banho para ela. "Por favor, tome um banho primeiro. Enquanto isso, vou arejar os estofados", apontou para as almofadas. Sua sogra estava ocupada na cozinha, que estava em um estado lamentável, mas os outros cômodos não estavam tão ruins, apenas com algumas camadas de poeira acumulada. A cozinha estava imunda, parecia que baratas poderiam estar escondidas ali, mas ela se preparou e limpou tudo até ficar impecável. "Que refrescante", disse a sogra ao retornar para a sala, com as bochechas coradas como uma lagosta cozida, brilhando por ter removido a pele morta acumulada por dias. Por ter limpado como uma louca, a sala de estar e a cozinha estavam quase organizadas. Sua sogra ficou muito satisfeita com o resultado. Ela perguntou à sogra: "Você sempre foi tão arrumada e organizada. O que aconteceu de repente?" Desde que se casou, sua sogra sempre foi arrumada e sua casa era bem cuidada, mas desta vez foi uma surpresa ver o lugar dela em tal estado que ela precisasse pedir ajuda. Então, ela perguntou diretamente a ela. Sua sogra respondeu: "Você percebeu que usei meu pé ferido como desculpa? Vivi com meu marido por décadas, fazendo o meu melhor como esposa e mãe, mas no ano passado, depois que meu marido faleceu, senti uma súbita sensação de liberdade. Meus filhos já eram independentes e casados, e meu marido não estava mais aqui comigo. Eu queria relaxar e não fazer nada, pelo menos uma vez na vida." Ela continuou: "Eu também sei que meus filhos querem vender esta casa, e isso pode se tornar uma briga desagradável. Mas tenho uma ideia." Sua sogra abriu o coração de uma maneira incomum. Enquanto a ouvia, sentiu que estava perdida em pensamentos, buscando respostas. Iris pensou que não era a ideia de morar com a mãe do marido que a desagradava,
mas sim as decisões egoístas que ele tomava, sem levar em consideração os sentimentos dos outros. Ela ressaltou que a sogra tinha seus próprios pensamentos e esperanças, mas ele decidiu morar juntos sem sequer discutir com ela, sem considerar os sentimentos de seus pais. Ao ouvir isso de sua própria mãe, Bernardo, que estava calado ouvindo, subitamente ajoelhou-se diante delas. Iris ficou surpresa e perguntou: "O que está acontecendo?" Ele pediu desculpas a Iris e à mãe, expressando o desejo de morarem juntos novamente e recomeçarem. Erguendo a cabeça após se curvar, Bernardo continuou: "Mãe, você vai morar conosco?" Enquanto Bernardo se curvava novamente, Iris olhou para a sogra e compartilharam um sorriso de cumplicidade. Depois disso, Iris retomou sua vida com Bernardo, mas desta vez não era mais apenas uma esposa que ficava em casa. A sogra contou aos amigos sobre como Iris organizou profundamente seu quarto, que estava uma bagunça devido ao tempo que ela passava preguiçando, em apenas algumas horas. Quando Iris mencionou isso para suas amigas, muitas delas disseram que gostariam que ela fizesse o mesmo em suas casas. Iris ficou surpresa e feliz ao descobrir que podia aplicar suas habilidades domésticas para começar um novo emprego como consultora de organização. Parecia que Bernardo não tinha desistido da ideia de morar com sua mãe, vender a casa dos pais e conseguir uma grande quantidade de dinheiro. Ele parecia pensar que isso se tornaria realidade agora que Iris e sua sogra estavam se dando bem, mas houve um anúncio surpreendente da sogra. Surpreendentemente, ela estava se casando novamente, então não moraria com eles e também não abriria mão de sua casa. Ao ouvir as notícias, a cunhada parabenizou a mãe do marido, embora com sentimentos mistos. Iris enviou suas sinceras bênçãos pela decisão da sogra. Quem ficou surpreso com as palavras da sogra e gritou em choque foi o próprio Bernardo. Ao mesmo tempo, ele estava entrando em contato freneticamente com várias pessoas. Aparentemente, Bernardo havia tirado a licença para pilotar um barco sem contar a Iris e até comprou uma pequena embarcação, contando com o dinheiro da venda da casa dos pais. Agora que seus planos haviam desmoronado, Bernardo não conseguiu cancelar o pedido da embarcação e parecia que teria que trabalhar ainda mais do que antes. Ele acabou ajudando Iris com o trabalho de limpeza das casas como empregador, enquanto ela orientava Bernardo nas tarefas domésticas e o guiava na limpeza e polimento de um grande número de casas de seus clientes. A reflexão central dessa história é que o respeito é a base de qualquer relação, pois é através dele que se estabelecem os limites mútuos, a consideração pelos sentimentos e necessidades do outro. Sem respeito, a convivência tende a se tornar desgastante e dolorosa, gerando conflitos constantes e prejudicando o bem-estar de ambos. A parceria, por sua vez, é o alicerce que sustenta o relacionamento ao longo do tempo. Ela representa a disposição de trabalhar juntos, de apoiar e incentivar o crescimento e o desenvolvimento pessoal e coletivo. A parceria implica na vontade de compartilhar responsabilidades, decisões e tarefas, tornando o relacionamento uma via de mão dupla, onde ambos se ajudam mutuamente a enfrentar os desafios da vida. Quando ambos se dedicam a cuidar um do outro, a relação se torna mais fortalecida e enriquecedora, pois ambos se sentem valorizados e amados. Afinal, um casamento verdadeiramente saudável é construído em uma base sólida de respeito, parceria e reciprocidade. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!